Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, JusPlayers, JusLovers, né? Vamos começar mais um JusPlaycast, a 8ª edição do nosso podcast. E hoje temos aqui, né, a grande presença do amigo, do professor Murilo Avelino, ele que é mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor em diversas instituições de ensino, procurador da Fazenda Nacional, é autor do livro Consensualidade e Poder Público, né, juntamente com o amigo Ravi, que está no prelo, prestes a ser lançado aí pela editora JusPódio. E o mais importante, né, eu acho que ele vai concordar comigo, né, Murilo? Ele é o pai do Antônio, né? Então, é uma honra recebê-lo aqui. Ele vai falar sobre a consensualidade e o poder público, um tema que está na moda, um tema que está aí na pauta do dia. E para conversar aqui comigo e com o Murilo, eu tenho a presença, a honra, né, de contar com o co-coordenador pedagógico do JusPlay, o amigo Rogério Sanches, que vai também falar aí sobre o assunto. Eu já passo a palavra imediatamente para o professor Rogério. Obrigado, Márcio. Obrigado pela apresentação do Murilo, uma apresentação rica, porque foi até a sua esfera privada. Olha só que interessante. Quem nos ouve já sabe que Murilo é pai do Antônio. Essa informação é importante, não pode faltar ao ouvinte, não é verdade? Então, Márcio, obrigado, Murilo, por aceitar o convite. Estou ansioso, é um tema que eu gosto bastante, eu gosto da consensualidade, não importa qual ator que está trabalhando no âmbito da consensualidade, e pelo pouco que nós conversamos aqui nos bastidores, eu já consigo antever um podcast riquíssimo, que nós já sabemos que no podcast temos 3 blocos. Os 2 primeiros blocos são abertos para não assinantes, o último bloco, exclusivo para assinantes. Murilo deixou alguns temas bem legais para serem debatidos ao final. Então, você que não é assinante, corra atrás, veja as condições, seja assinante do JusPlay. São vários os benefícios e mais do que benefícios. Um conteúdo imenso de informações. Vou devolver a bola para o Márcio para nós começarmos. Aliás, fazer o seguinte, Márcio, antes de devolver a bola para você, já vou passar direto a palavra para o Murilo, e depois que o Murilo fizer a sua apresentação, a gente já começa aqui a sabatina, entre aspas. Murilo, com você. Meus caros professores Rogério e Márcio, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Quero adiantar que fiquei muito feliz, Márcio. Eu acho que realmente, como o Rogério colocou aí, eu acho que o título mais importante, a notícia mais importante é essa, que eu sou pai de Antônio, mas aqui em casa a gente chama ele de Tonzão. Então, eu sou o pai de Tonzão, e tá aqui há 5 meses, quase 6, e realmente é uma alegria muito grande na minha vida, mudou minha vida, literalmente. Ademais, dizer que você e Rogério são meus professores há muito tempo, desde a época que eu estudei para concurso público, eu acompanho vocês, e o pouco que eu sei de direito penal, eu aprendi com o Rogério, e você, Márcio, a gente costuma dizer que você é basicamente um anjo, né? Você é um anjo da guarda na vida dos concurseiros, e para mim é uma honra muito grande estar com vocês. Então é um prazer, estou à disposição. Tema muito empolgante, estou muito empolgado para tratar desse tema. Já fiz podcast com alguns colegas de processo sobre isso, porque é um tema que está na crista da onda, né? É um tema que está pulsando aí, inclusive a JusPódio com recentes publicações. Estou muito ansioso para que meu livro com o Ravi saia logo aí, já com todas essas novidades. E estou à disposição, uma honra aqui estar com vocês, uma honra participar do JusPlay, uma honra participar desse podcast. Enfim, estou à disposição e agradeço a calorosa recepção. Muito obrigado mesmo. E aqui, né, a gente vai começar situando, né, professor Murilo, para os nossos ouvintes, também para aqueles que nos acompanham pelo YouTube,
né, o tema de hoje, né? A gente vai falar aqui sobre consensualidade e poder público. E aí pode ser que algumas pessoas, até por ser um tema novo, não ainda tenham a dimensão, né, da grandeza desse tema, né, das implicações. Então, gostaria que você começasse dizendo, né, o que é a consensualidade envolvendo o poder público. O que é esse tema novo, esse universo que se abre para tanto o direito administrativo como o direito processual civil, né? O que é a consensualidade envolvendo o poder público? A consensualidade, ela parte da quebra de um mito, né? Todos nós aqui, quando passamos pelas cadeiras aí da graduação, a gente sempre estudou que o interesse público era intransigível, era indisponível, que o poder público não poderia negociar, o que era uma lição relativamente óbvia à época, em vista que o Estado tutela interesse que não é de sua titularidade, não é? Tutela o interesse público, interesse da coletividade. Ele não poderia, portanto, dispor sobre interesse que não fosse seu, que não fosse próprio. Isso é regra do direito civil, está lá no Código Civil. Só que com o desenvolvimento, com o surgir das fontes do direito, né, novas fontes legislativas, administrativas, a gente começa a perceber que essa noção de intransigibilidade de questões de direito público ela é um mito. Então, aquela ideia anterior de que o poder público não pode se submeter à negociação, à autocomposição, à transação, ela hoje cai por terra. E parece que, de repente, nós, operadores, começamos a perceber essas manifestações de consensualidade na atuação do poder público. E poder público aqui é como um grande gênero, não é? Todos nós, veja, Márcio, você, membro do Judiciário, Rogério, membro do Ministério Público, eu, membro da carreira da Advocacia Pública, nós estamos envoltos diariamente em um contexto de consensualidade. Então, quando a gente estuda direito administrativo hoje, a gente já quebra um paradigma, né, daquela administração gerencial substituída por uma administração consensual. Quando a gente vai para o processo judicial, a gente vê como norma fundamental no artigo 3º a ideia de que todos os agentes do sistema de justiça devem buscar a solução consensual dos conflitos. Então, dentro do próprio processo, a gente passa a reconhecer que esse ambiente, que é a solução de controvérsias através do consenso, ela é melhor, ela é mais eficiente do que as soluções substitutivas. E aí, como você bem colocou, se abre um mundo muito grande. Eu, quando falo sobre esse tema, eu costumo dizer, olha, eu não estou tirando nada da cartola aqui, não. A gente tem diversas leis, diversas fontes formais que tratam sobre isso. E aí a gente vai adiante. O que eu preciso, talvez, deixar claro aqui primeiro, para quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo, olha, quebre o paradigma de que o interesse público não pode ser objeto de autocomposição. Essa é a lição principal e é a premissa básica para que a gente possa discutir esse tema. Então, eu acho que essa é a grande porta de entrada. Deixa eu até fazer uma observação rapidinho, Murilo, porque, puxando um pouco para a minha área aqui, mas sem fugir, obviamente, do tema maior. Se a justiça criminal hoje ela é uma justiça consensual, não tem mais que colocar obstáculos para que a consensualidade esteja presente no poder público, né? Então, isso é importante. Quando você fala das fontes formais, não podemos esquecer que o grande instrumento de consenso que trabalha o Ministério Público hoje nasceu de uma resolução do CNMP. Não foi nem de lei, foi de uma resolução do CNMP e contaminou depois o legislador. Eu vou até pedir para você dizer o seguinte, Murilo, se você puder falar para quem nos ouve. Quais os instrumentos de consenso mais comuns que você, Murilo, já consegue antever que vai usar no seu dia a dia? Olha, na verdade, Rogério, eu posso até te adiantar, não é antever a utilização, é que a gente já utiliza hoje. O que eu digo, eu sempre contrato desse tema, eu digo, olha, eu não estou falando de algo para o futuro. Até a gente, no terceiro bloco, a gente vai até falar de algumas perspectivas de futuro desse tema. Mas quando a gente fala de consensualidade hoje, a gente está falando do que está acontecendo todos os dias. Dentro da administração pública federal, especialmente dentro da atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da qual eu faço parte, é realidade diária nossa a realização de negócios jurídicos processuais
e a realização de transação tributária. E esse fundamento da possibilidade de você negociar em matéria de direito penal, ele é um fundamento que está ao lado da possibilidade de você negociar sobre matéria de direito tributário. Claro que o bem jurídico protegido do direito penal ele é o de maior relevância possível, né? A liberdade das pessoas ele é o de maior relevância. Mas muitas das regras, especialmente as regras punitivas no direito tributário, elas possuem uma base muito semelhante às regras do direito penal. E hoje, isso é muito interessante, o Código Tributário Nacional ele fala de transação há 50 anos aí. E a gente veio regular a transação tributária apenas em 2020. Então, notem que, assim como é prática do Ministério Público hoje, eu sei disso porque minha esposa é promotora de justiça. E ela faz acordo não persecução penal e acordo não persecução civil diariamente aqui do meu lado. Nosso escritório aqui do home office, ela realiza os acordos. Você usou uma expressão, paradigmas, nós rompemos paradigmas do processo penal. O processo penal hoje é consensual. Exato. E o direito tributário também. A gente busca formas alternativas de recuperação do crédito público e uma das mais eficientes, recentemente, o que manteve a arrecadação federal alta na época de pandemia foi a transação tributária. Então, isso não é nem algo para o futuro, isso é algo hoje. Negócios jurídicos processuais e transação tributária, a gente já faz isso todos os dias. Já é uma realidade da nossa prática. Muito bacana isso mesmo, professor Murilo. E eu queria saber, para aqueles que estão nos ouvindo, devem estar perguntando, tudo bem, eu entendi que houve, né, a quebra desse mito da intransigibilidade, que ela não é absoluta, né, como a gente aprendia ali, lá nas lições, né, dos clássicos do direito administrativo, os dois principais princípios do direito administrativo, né, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade. No entanto, alguém pode estar se perguntando, mas existe uma lei que autorize isso? É necessário uma lei específica para cada ato consensual, para cada esfera? Ou a gente pode identificar no ordenamento jurídico, isso que eu queria saber de você, alguma cláusula geral, uma regra que autorize de forma mais ampla a consensualidade no poder público e que a gente não precisa ficar recorrendo a previsões específicas para cada caso, para cada seara? Márcio, a primeira parte dessa questão, ela exige a premissa, né? A premissa que a gente já tratou no início de que é possível negociar em matéria de interesse público. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: existe sim hoje uma cláusula geral de convencionalidade para questões de interesse público. Essa cláusula geral que a gente adota, que a gente reconhece, é o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A chamada nova LINDB, né? As alterações recentes pelas quais a LINDB passou, e veio aí a consagração desse artigo 26, que é uma cláusula aberta a respeito da possibilidade de convenção por agentes públicos. Ele fala de convenção preventiva, convenção resolutiva, convenção integrativa. E o próprio caput do artigo 26, ele remete à regulação. Isso faz com que a gente pense na ideia de que existe um microsistema de consensualidade. Eu acho que essa noção de microsistema ela é muito importante, porque ela permite que a gente busque em outras fontes formais normas jurídicas que passem a integrar um arcabouço normativo que vai permitir a prática de atos em consenso. Então, além de, obviamente, a cláusula geral, a gente tem diversas outras manifestações, e eu posso citar aqui apenas alguns exemplos que, na minha visão, na visão de Ravi, são as principais normas, as fontes primárias, talvez, de solução de conflitos e integração nesse microsistema. Primeiro, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A gente tem também a Lei 13.988 de 2020, que é a Lei de Transação Tributária, que ela se comunica diretamente com a Lei 13.140 de 2015, quando fala da transação, inclusive da possibilidade de transação por adesão. A gente tem a Lei 10.522, que no âmbito da Advocacia Pública Federal é um
um normativo que a gente trabalha com ela todos os dias. Ela regula diversos temas relativos à consensualidade, transação pelas recuperandas, a dispensa de contestar e recorrer pela Advocacia Pública Federal. A gente tem também, e obviamente, né, e aí a parte que me toca, é o Código de Processo Civil, que fomenta a consensualidade lá no artigo 174, no artigo 190. E a gente tem, até uma novidade, né, que a gente ainda precisa pensar um pouco como é que ela vai dialogar com esse microsistema, que é a nova lei de licitações e contratos públicos, né, que trata do dispute boards, da resolução consensual de contratos administrativos. E veja, todos nós, toda a administração pública como gênero, ela contrata. Então você coloca os agentes públicos amplamente considerados, porque agente público não é só o gestor do executivo. Agentes públicos somos todos nós que fazemos parte de alguma das estruturas do Estado, somos agentes públicos com poder de decisão e podemos, por isso, negociar. Então, a partir da cláusula geral do artigo 26, a gente reconhece, sim, não apenas a existência de uma norma-mãe, de uma norma base, mas a existência de um microsistema formado por diversas fontes e que permitem aquilo que eu falei no início. Nada que eu estou falando aqui, ou nada que a gente está conversando aqui é tirado da cartola, é invenção, nada disso. A gente tem fontes hoje que formam esse microsistema e que trazem essas autorizações. Inclusive, o foco do meu livro com Ravi é um foco bem prático, assim, de trazer os requisitos. Olha, você, para negociar, vai ter que fazer isso aqui, vai ter que fundamentar, vai ter que publicizar, para que tenha eficácia perante terceiros. Porque normalmente a gente fica muito, a administração pública pode submeter a arbitragem, pode submeter a mediação, certo, beleza, mas e aí, na prática, a gente vai fazer como? Perfeito. E aí eu acho que essas normas todas que eu citei aqui, entre outras, elas podem servir de fundamentação para essa atuação. Você sabe, Murilo, que não raras vezes eu escuto, tudo bem, cada vez menos, mas escuto, que gestor de política pública é o poder legislativo. Você está demonstrando que não. Os órgãos são gestores de políticas institucionais. O judiciário é gestor de política pública. O Ministério Público, com acordo de não persecução penal, é gestor de política pública. E aí, eu gostaria de saber de você o seguinte, você acabou de tocar no tema requisitos, né? Mas quando você pensa nessa administração pública consensuada, nessa consensualidade no poder público, existe limite? Estou falando de acordos sem limites ou nós temos limites? Quais são os freios que existem para esse agente no momento de discutir os termos de um ajuste, etc.? Obviamente que existem limites, né? Até nas negociações privadas nós temos limites. Tem aquela passagem interessante do Alto da Compadecida, que não é de Shakespeare, não, veio do Alto da Compadecida. Eu sou nordestino, então é do Alto da Compadecida, que você não pode oferecer em garantia um feixe de pele das suas costas, né? Na verdade, Chicó oferece, mas depois a cláusula não pode ser executada porque tiraria sangue não estaria na negociação. É uma passagem que eu acho muito interessante. Então, se até nas negociações privadas existe limite, muito mais nas negociações envolvendo interesse público. Então, compreendendo que é possível negociar, a gente passa para um novo questionamento de até onde eu posso ir. Obviamente que a lei dos respectivos entes ela vai regular a realização dessas negociações. A lei de transação tributária, o Estado de São Paulo também prevê aí a transação tributária. As normas que regulam, normas que eu digo, não são apenas leis, são atos infralegais, como você bem colocou aí, Rogério. Acordo de não persecução penal, acordo de não persecução civil, eles são regulados por convenções que se dão, ou são regulados por fontes não apenas legais, mas fontes infralegais. Então, a gente precisa pensar que o caput do artigo 37 da Constituição, que traz os princípios que se aplicam à administração pública, eles são um vetor necessário de identificação desses limites. E aí, obviamente, que isso exige uma reinterpretação da legalidade no sentido de juridicidade,
não legalidade no sentido de apego à lei como fonte formal, a necessária publicidade que impacta na regulação de mediação, conciliação, arbitragem. A gente sabe que a arbitragem no direito privado, uma das grandes vantagens da arbitragem é a possibilidade de você manter a resolução do conflito de maneira oculta, né? Você não tem uma publicidade necessária no processo arbitral, e a gente precisa lidar com isso quando a administração pública submete à arbitragem, porque a administração pública está sujeita ao princípio da publicidade, consagrado no caput do artigo 37. Então, tratando objetivamente desse tema, existe um limite? Claro que existe um limite. Esses limites são maiores do que aqueles... Talvez o termo não sejam limites, mas sejam condicionantes. Os condicionantes para a realização da consensualidade no poder público eles são mais restritos. O que a gente coloca no livro é o seguinte, que a regra é a possibilidade de negociação. Mas se admite que os respectivos entes, no âmbito de suas atribuições, regulem a imposição de limites para a realização da consensualidade. Um exemplo muito claro, a audiência prévia de conciliação e mediação do artigo 334. Vejam, se a regra é a possibilidade de autocompor no processo, o poder público, como regra, ele deve submeter a audiência prévia de conciliação e mediação. E deixando de lado aqui aspectos práticos de ausência de estrutura judiciária para marcação ou não desse ato, como regra, o poder público tem que participar. O que é que pode fazer? O próprio ente pode publicizar desde logo aquelas hipóteses em que não está autorizado a realização de autocomposição, seja por questões administrativas, seja por questões orçamentárias. Acordos que impactem em questões orçamentárias são limitados pela regra do artigo 100 da Constituição, do pagamento de valores através de precatório e RPV. A própria Lei 10.522, ela traz limites às negociações com as recuperandas e falidas. Então, a gente precisa, sim, além de observar como vetores interpretativos, a norma fundamental, uma das normas fundamentais da administração pública, que é o caput do artigo 37, também se admite que as normas dos respectivos entes, então, sejam normas legais, fonte legislativa, sejam normas infralegais, a gente entende que é possível que elas regulem, que elas tragam limites à negociação. Mas aquilo que eu disse nisso é muito importante. A regra é a possibilidade, ainda que a gente admita que haja a previsão aí de limitações pontuais. Todas as normas que regulam esse tema trazem limitações, né? O próprio CPC traz limitações. Então, sim, existem amarras, são amarras maiores na negociação privada, mas esse é um tema que a gente ainda está desenvolvendo aí e que a gente vem trabalhando muito para dizer que a regra é a possibilidade. Murilo, me diga uma coisa, né? Você mencionou aqui o artigo 26, né, da nova LINDB, né, que foi acrescentado em 2018, e eu me lembro que assim que a lei saiu, né, a Lei 13.655, eu fiz alguns comentários sobre esse dispositivo e, no entanto, não consegui alcançar, na época, a dimensão dele, né? A amplitude que esse dispositivo tem, né? Que para mim, realmente inovador, né? No direito, não só no direito administrativo, como também, né, reflexos aí em todas as outras searas relacionadas com o poder público, né? Direito tributário, direito processual civil. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, o que esse artigo 26 fala? Quando ele fala que é possível que a autoridade administrativa celebre compromisso com os interessados, em que consiste esse compromisso? Isso é uma expressão genérica? É uma nova espécie de autocomposição? Quais são os atos que podem ser alvo, né, desse compromisso do artigo 26? Dá um panorama geral, por favor, para a gente sobre esse artigo 26, que eu acho tão relevante para o tema. Tem alguns signos do texto utilizado no artigo 26 que eu acho que eles nos mostram, que eles nos permitem antever essa perspectiva de que não se pode dar uma ampliação restritiva. É necessário dar uma interpretação ampliativa para as possibilidades de negociação.
Um ponto muito interessante é a gente ver o seguinte: quando a gente fala de microsistema, eu havia falado de microsistema anteriormente, não necessariamente as normas se sucedem no tempo. Então, veja, a possibilidade de realização de TAC, que é uma manifestação de consensualidade, está na nossa ordem jurídica e atualmente ele é aplicado com base na Lei 7347 de 85. Então, o Rogério está realizando aí TACs ou manifestando consensualidade já há muito tempo. A gente tem a alteração da LINDB, a gente tem o CPC, a gente tem diversas normas que dentro desse... E aí, além de pai de Antônio, eu sou fã da Marvel, viu? Então, a gente tem nesse multiverso, normas que dialogam no tempo e no espaço. E por que é que a gente pensa no artigo 26 como uma cláusula geral? Veja que se utiliza do termo celebrar compromisso. Quando você vai estudar as formas alternativas de resolução de litígios, as formas consensuais, negociação, conciliação, mediação, não se utiliza esse termo compromisso. E o que é que a gente pode extrair dessa palavrinha, desse signo que o legislador utilizou? Compromisso é um gênero. Compromisso pode ser interpretado como qualquer emissão volitiva consciente voltada à consensualidade. Então, a utilização da palavra compromisso é muito importante para a gente perceber a abrangência disso. Estão abertas as portas, a gente fala muito, né, Márcio, sabe disso, a gente fala de justiça multiportas, né? Quando você chega às portas do judiciário, você não encontra apenas uma porta, a porta da heterocomposição. Você encontra diversas portas. E essas portas, elas se abrem. Não é só conciliação, mediação, arbitragem e processo. É a transação administrativa, é a utilização das constelações em resolução de questões de família. Né? Cada vez mais a gente identifica portas novas para os compromissos. E esses compromissos, isso está escrito lá no artigo 26, eles servem para eliminar. Veja lá, veja a abrangência disso. Eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público. Então, você pode utilizar de compromissos, de técnicas consensuais para superar a prática de uma irregularidade pelo administrado. Por exemplo, o poder de polícia não é mais sancionador. Você passa a admitir um poder de polícia convencional, negocial. Superar a incerteza. Superar a incerteza está lá na previsão da nova lei de licitações e contratos, quando prevê a participação dos administrados na própria definição do objeto da licitação. Quando a nova lei de licitações e contratos permite que a administração pública chame os eventuais interessados para o próprio objeto da contratação, a gente está falando de superação de incerteza jurídica. Ou situação contenciosa. Qualquer conflito que surja no âmbito da administração pública pode ser objeto de solução consensual. Situação contenciosa na aplicação do direito público. Pessoal, a aplicação do direito público se dá na relação entre entes públicos, entre si, não é? E entre os privados e outros entes públicos. Então, note, na hora que eu falo de aplicação do direito público, eu estou falando, por exemplo, da Lei Complementar 173 de 2020, que instituiu o Programa Federativo voltado à Covid-19, que traz uma cláusula dizendo o seguinte: olha, a União vai cooperar, oferecendo, disponibilizando valores para os entes públicos, para o Estado e município, para combaterem a pandemia do Covid-19, mas a contraprestação será a extinção das demandas propostas, tendo por objeto repasses financeiros para o combate à pandemia do Covid-19. Então, note, é um compromisso na aplicação do direito público entre entes públicos. Da mesma forma que eu realizo uma transação tributária, é um compromisso relativo à situação contenciosa de direito público entre um ente público e um sujeito privado. Então, os próprios termos utilizados no caput do artigo 26 da LINDB, eles abrem sobremaneira a possibilidade de negociação. Então, está aí, nessa interpretação aberta da cláusula geral de convencionalidade para o poder público,
a perspectiva de que esse é um mundo tão louco, né? Um mundo tão inexplorado e que exige que a gente quebre diversos paradigmas. Legal, eu vou até fazer o seguinte, viu, Murilo? Eu vou fazer o último intervalo, vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco é exclusivo para assinantes. Eu quero agradecer àqueles que não são assinantes, mas ficaram com a gente até agora, nesses 2 blocos, aprendendo com o Murilo. Eu falo aprendendo, Márcio, porque nos bastidores, antes de começarmos este bate-papo com o Murilo, eu comentava que não raras vezes eu recebo mensagens de ouvintes dizendo: sou o seu aluno do JustPlay. Então, o Murilo falou que recebe a mesma coisa, né, Murilo? Olha, tal. Então, nós criamos aí uma nova sala de aula, graças a Deus. Eu quero agradecer quem não é assinante e quer ser assinante, procure as informações no site da editora JustPodium, tem lá direitinho um campo reservado para o JustPlay. Esses terceiros blocos que nós guardamos para os assinantes trazem temas relevantes e eu vou já pedir para o Murilo antecipar qual o tema que nós vamos trabalhar no terceiro e último bloco. Eu guardei aqui alguns temas que eu considero mais relevantes assim, sobre consensualidade. Primeiro, tratar de um caso prático muito interessante de um protocolo institucional do tipo negócio jurídico processual sobre processos indeterminados, porém determináveis, presentes e futuros. Eu sei que o nome é complicado aí, mas é uma experiência prática ótima que eu tive a oportunidade de participar dela. Um problema que surge com a consensualidade pública, que é o problema dos precedentes administrativos. E, assim, além desses 2 principais temas, também a gente vê as novidades trazidas aí. Uma das novidades trazidas pela Emenda Constitucional 113 de 2021. Joia. Então, tá bom. Então, vamos para o último bloco. Se você aproveitou esse episódio do JustPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site justplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.